A Bíblia relata que no fim dos tempos Deus manifestará sua ira como um julgamento pelos pecados do mundo, oferecendo uma última chance para a humanidade se arrepender e adorá-lo. No livro do Apocalipse, o apóstolo João descreve uma visão dada pelo Senhor sobre esse tempo futuro. Esse julgamento é dividido em duas partes, os 7 selos e as 7 trombetas. Hoje, vamos nos concentrar especificamente nos 7 selos. Em sua visão, João vê um anjo procurando alguém digno de abrir um livro que iniciaria o julgamento global. O apóstolo chora, pois ninguém foi encontrado digno de abrir o livro ou mesmo olhar para ele. No entanto, um dos 24 anciãos consola João, dizendo: "Não chores. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos." Nesse momento, João testemunha Jesus no centro do trono, cercado pelas 4 criaturas viventes e pelos anciãos. O cordeiro então toma o rolo, pois somente ele é digno de abri-lo. Aqueles que o cercam se prostram e adoram a Cristo, que começa a quebrar cada selo, revelando seu julgamento sobre a terra. Vamos ver o que significa cada um dos 7 selos do Apocalipse. O primeiro selo é a vinda do Anticristo. O apóstolo João escreveu: Eu vi quando o cordeiro abriu um dos 7 selos, e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo como em voz de trovão: "Vem." E vi, e eis um cavalo branco e o que estava montado nele tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Os 4 primeiros selos são conhecidos como os 4 cavaleiros do Apocalipse, e o primeiro deles abre as portas para a vinda do Anticristo ao mundo. Nesta visão, o cavalo branco e a coroa simbolizam que ele será alguém poderoso que chegará com o discurso de promover a paz em todo o mundo. No entanto, o arco que o cavaleiro segura em suas mãos mostra que sua verdadeira intenção é enganar as pessoas e dominar o mundo. O segundo selo é o espírito da guerra. Sobre o segundo selo, João teve a seguinte visão: Vi saiu outro cavalo, vermelho, e ao que estava sentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra, e que se matassem uns aos outros, e foi-lhe dada uma grande espada. Esse segundo selo aberto por Jesus marca a chegada do espírito da guerra, que causará as batalhas mais sangrentas da história humana. Durante este período, uma boa parte dos habitantes do planeta morrerá. Note que o cavaleiro do cavalo vermelho tem uma grande espada, e acredita-se que isso represente punição, ou seja, Deus fará com que aqueles que adoram a besta e o falso profeta sofram as consequências. O terceiro selo é o espírito da fome. João descreveu a visão desta forma: Quando o cordeiro abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo: "Vem." Então vi, e eis um cavalo preto e o que estava sentado sobre ele tinha uma balança na mão. E ouvi como que uma voz no meio dos 4 seres viventes, que dizia: "Uma medida de trigo por 1 dinheiro, e 3 medidas de cevada por 1 dinheiro, e não danifiques o azeite e o vinho." Na cultura judaica, a cor preta significa lamentação, aflição e fome, e é exatamente isso que o cavaleiro do cavalo preto trará ao mundo. Observe que ele carrega consigo uma balança, que segundo estudiosos representa crise econômica e fome, já que as escalas simbolizariam a falta de comida e os preços exorbitantes. Isso significa que as pessoas terão que trabalhar muito para poder comprar um pouco de alimento. Para você ter uma ideia, 1 denário era o salário comum por 1 dia de trabalho. Imagine que as pessoas gastarão toda a sua renda para obter pouco sustento. O quarto selo é o espírito da morte. Em seguida, o apóstolo João traz revelações sobre a chegada do último cavaleiro. Ele disse: Quando o cordeiro abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente dizer: "Vem." Então olhei e diante de mim estava um cavalo pálido, o seu cavaleiro era chamado Morte e o inferno o seguia de perto. Foi-lhes dado poder sobre 1/4 da terra para matar pela espada, pela fome, pela peste e pelas feras selvagens da terra. A abertura do quarto selo permitirá que o espírito da morte ponha fim à vida de 1/4 da população da terra. E grande parte dessas pessoas, infelizmente, será levada para o inferno. Elas morrerão por causa da guerra, da fome e das doenças causadas pela abertura dos selos anteriores, e também pelos ataques de animais selvagens que, devido à falta de comida, devorarão seres humanos. O quinto selo é o desejo de justiça. Quando Jesus abriu o quinto selo, João relatou: Quando ele abriu o quinto selo,
vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que deram. Clamaram em alta voz: até quando, soberano Senhor, santo e verdadeiro, esperarás para julgar os habitantes da terra e vingar o nosso sangue? Então cada um deles recebeu uma veste branca e lhes foi dito que esperassem um pouco mais, até que se completasse o número dos seus companheiros de servos e irmãos que deveriam ser mortos como eles. Assim, com o quinto selo aberto por Jesus, todos aqueles homens e mulheres cristãos que perderam suas vidas por causa de sua fé em Cristo pediram ao Senhor quanto tempo levaria para que aqueles que os mataram fossem julgados. Eles foram então instruídos a esperar pacientemente até que outros cristãos que ainda estavam na terra também fossem perseguidos e mortos, ou seja, outros crentes ainda precisavam ser martirizados. O sexto selo é uma grande catástrofe no universo. Na visão de João durante a abertura do selo, voltou-se para toda a Terra e o sistema solar. Ele disse: eu vi quando o Cordeiro abriu o sexto selo, e sobreveio um grande terremoto, o sol tornou-se negro como saco de crina, a lua toda, como sangue, as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira, sacudida por um vento forte, deixa cair os seus figos verdes. Os céus se abriram como um pergaminho que está sendo enrolado, e todas as montanhas e ilhas foram removidas de seus lugares. Então, os reis da terra, os príncipes, os generais, os ricos, os poderosos e todos os escravos e homens livres se esconderam em cavernas e entre as rochas das montanhas. Eles clamavam às montanhas e às rochas: caiam sobre nós e escondam-nos da face daquele que está assentado no trono e da ira do Cordeiro, pois o grande dia da ira dele chegou, e quem pode resistir? É a maior catástrofe de toda a história que vai acontecer com a abertura deste sexto selo. Um fenômeno cósmico envolvendo os planetas, o Sol, a Lua, as estrelas e todos os outros corpos celestes vai aterrorizar toda a população mundial. Então as pessoas terão certeza de que o fim dos tempos está cada vez mais próximo. Provavelmente o apóstolo João teve dificuldades em expressar em palavras tudo o que seus olhos realmente viram naquela ocasião, tal era sua grandiosidade. Durante este período assustador, um anjo mostra a João que 144.000 pessoas receberam o selo de Deus para que estejam protegidas da ira do Pai. Estes 144.000 selados pregam as boas novas às pessoas e muitos se convertem a Cristo nos últimos dias. E o sétimo selo, as 7 trombetas, a abertura dos primeiros selos já deixou João surpreso e ao mesmo tempo assustado pelo tamanho do poder de Deus. A abertura do último selo mostrou ao apóstolo que coisas ainda mais terríveis estavam prestes a acontecer. Ele descreveu: quando o sétimo selo foi aberto, houve silêncio no céu por cerca de meia hora. Então, vi os 7 anjos que estão diante de Deus, e a eles foram dadas 7 trombetas. Outro anjo, que tinha um incensário de ouro, veio e ficou de pé junto ao altar. Ele recebeu muito incenso para oferecer com as orações de todos os santos no altar de ouro que está diante do trono. A fumaça do incenso, juntamente com as orações dos santos, subiu diante de Deus da mão do anjo. Então o anjo tomou o incensário, encheu-o com fogo do altar e lançou-o sobre a terra, e houve trovões, vozes, relâmpagos e um terremoto. A abertura do sétimo selo do livro traz consigo terríveis consequências para a terra. No entanto, antes disso, houve um período de absoluto silêncio, como se Deus estivesse esperando que as pessoas se arrependessem de seus pecados e se voltassem para Ele. Mas mesmo diante de tantos desastres, milhões de pessoas não se arrependeram de seus erros, e em vez disso, amaldiçoaram o Senhor por tudo o que aconteceu. Então, após este período de silêncio, os anjos começaram a tocar suas trombetas, e a cada sopro, julgamentos muito piores acontecerão, até que finalmente Jesus retorne cheio de glória e poder. No livro do Apocalipse, o apóstolo João teve uma visão do fim dos tempos, no qual Deus derrama sua ira como julgamento pelos pecados do mundo. Haverá 7 anos que começarão com a assinatura de um tratado de paz mundial proposto pelo Anticristo. Nos primeiros 3 anos e meio, o mundo desfrutará de uma falsa paz apenas para controle social, mas nos últimos 3 anos e meio virão tempos de grande julgamento sobre toda a terra, não apenas para testar aqueles que rejeitaram o Evangelho de Cristo, mas também para salvar a nação de Israel, que finalmente reconhecerá Jesus como o Messias.